voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. E irei comentar a 8ª lição do primeiro trimestre de 2023. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Deus, eu quero lhe pedir, Pai, acende uma chama pentecostal, a começar do meu coração e a todos os ouvintes, meu Deus. Deus, em nome de Jesus, aviva, Senhor. Traz um grande avivamento. Usa uma pessoa, usa um grupo, usa, meu Deus, uma igreja. Faz, meu Deus, esse grande avivamento que nós estamos precisando, em nome de Jesus. Sê conosco nessa aula, abre o nosso entendimento, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Será uma aula prática, resumida. Se não é inscrito, se inscreva e nos ajude a compartilhar esses vídeos por milhares de grupos, para que a palavra de Deus seja propagada em nome de Jesus. Eu conto contigo. Lição 8, 19 de fevereiro de 2023. O avivamento espiritual no mundo. Texto áureo: e mediu mais 1000 e era um ribeiro, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado. Ribeiro pelo qual não se podia passar. Ezequiel capítulo 47, versículo 5. Verdade prática: somente por intermédio do movimento do Espírito Santo o mundo pode experimentar o verdadeiro avivamento espiritual novamente. Amém? Aí tem aquela música: eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Fica até o final que você vai ser edificado. Deus vai acender uma chama pentecostal em nossos corações, em nome de Jesus, eu creio. Leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel capítulo 37, versículos 7 ao 10 e Ezequiel capítulo 47, versículo de 1 ao 5 e o versículo 9. Introdução: o que Deus fez no tempo de Ezequiel ainda pode fazer atualmente. Ele produziu avivamentos em várias partes do mundo, notadamente nos séculos 18, 19. No século 20, também contemplamos um grande avivamento por intermédio do movimento pentecostal. Cremos que antes da vinda de Jesus para arrebatar a sua igreja, Deus pode despertar um grande avivamento mundial. Aleluia, eu creio. Nesta lição, a partir de Ezequiel, capítulo 37 e o capítulo 47, estudaremos os avivamentos espirituais que ocorreram no mundo. Palavra-chave: despertamento. Despertamento é despertar. Temos o despertador. Quando estamos dormindo, colocamos para realmente a gente acordar. Da mesma forma que nós possamos despertarmos do nosso sono espiritual, para que a gente possa viver o grande avivamento a começar de cada um de nós, em nome de Jesus. Romanos capítulo 13, versículo 11, está escrito:
E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos na fé. Observe que o apóstolo Paulo está orientando aos romanos para realmente despertar do sono que, infelizmente, alguns estavam vivendo no tempo do apóstolo Paulo. E em Efésios capítulo 5, versículo 14, está escrito também: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu sei que depois desse estudo, eu e você, nós iremos despertar desse sono espiritual, que muitas vezes a gente está vivendo, mas é necessário alguém chamar e dizer: acorda! Oi, acorda! Você sabe da onde surgiu a Assembleia de Deus? Fique conosco que você vai ter essa resposta. Tópico 1. Avivamento no tempo de Ezequiel. Estudamos o 4º trimestre, essa lição, a Justiça Divina, falando sobre vários temas. Foram 13 aulas maravilhosas. Se você não assistiu, no nosso canal tem as aulas do 4º trimestre. Lição 1, Ezequiel, o atalaia de Deus. Lição 2, vem o fim. 3, as abominações do templo. 4, quando se vai a glória de Deus. Lição 5, contra os falsos profetas. Lição 6, a justiça de Deus. Lição 7, a responsabilidade individual. Lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis. 9, Gog e Magog, o dia de juízo. Lição 10, a restauração nacional e espiritual de Israel. Lição 11, a visão do templo e o milênio. Lição 12, imersos no Espírito nos últimos dias. E lição 13, o Senhor está ali. Então, para você adquirir mais conhecimento e se aprofundar mais, vai assistir às nossas aulas, porque você vai ser, com certeza, edificado para a glória do nome de Jesus. Mas vamos fazer aqui um resumo rápido sobre esse tópico. Parágrafo 1. Calamidade e restauração de Israel. O profeta Ezequiel alertou o povo a respeito dos duros juízos de Deus contra a desobediência e apostasia de Israel. Ezequiel capítulo 6, versículo 3 ao 5, 8, 1 e 9, 4. Diante de tão grande calamidade espiritual, o Senhor teve misericórdia, poupou o povo da destruição total e restaurou a nação eleita. Mas eu os pouparei por amor do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Ezequiel, capítulo 36, versículo 21. O que aconteceu no tempo de Ezequiel? O Senhor separou uma nação eleita para adorar ao seu nome. Não estava obedecendo às leis do Senhor. E com isso, eles começaram a profanar, a se prostituir, a idolatria dentro do templo. O Senhor se afastou e aí o povo começou a adorar o templo, porque infelizmente tem muitos que querem ter templos, mega templos lindos, maravilhosos, mas não tem a presença, não tem unção. E o que Deus quer é a presença dele no nosso meio. E por isso, aí o Senhor se afasta, só que Ezequiel era um sacerdote. E o Senhor chama ele para a função de profeta. Profeta significa boca de Deus. E também atalaia. O atalaia tem a obrigação de realmente anunciar, avisar, alertar sobre o perigo eminente que realmente o povo de Israel estava vivendo. Mas Ezequiel, como profeta e atalaia, estava alertando, mas o povo realmente não quis dar ouvido. Mas existiu alguns remanescentes que se dobraram, que se arrependeram, e o Senhor poupou aquela cidade e teve misericórdia. Já no parágrafo 2, um vale de ossos secos. O profeta Ezequiel recebeu uma visão a respeito do vale de ossos secos. Essa visão era uma representação do estado espiritual do povo de Israel. Para esse povo, Deus ordenou a Ezequiel profetizar sobre os ossos secos. Ezequiel capítulo 37, versículo 4 e 5. Havia uma promessa ali de um grande avivamento nacional. Depois de profetizar, Ezequiel contemplou um grande milagre em visão.
e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé. Era a chegada de um grandioso avivamento espiritual sobre a nação de Israel. O Senhor, Deus, leva o profeta Ezequiel, já que ele estava na Babilônia, ele era cativo ali na Babilônia, e o Senhor estava usando o Ezequiel para profetizar entre os exilados, lá os cativos também na Babilônia, usando Jeremias para profetizar em Jerusalém, também usou Daniel na corte da Babilônia. Então, nós percebemos que o Senhor tem um diálogo com aquele profeta, e ele simplesmente obedece toda a ordem que o Senhor realmente deu para ele. Ele profetizou como o Senhor deu a ordem. Às vezes queremos, como profeta, falar algo de nós mesmos, mas se eu receber, ou se você receber algo de Deus, nós temos de entregar o que o Senhor deu. Não acrescente nada além do que o Senhor deu. Parágrafo 3. O rio das águas purificadoras. No capítulo 47, o profeta Ezequiel viu um homem que possuía um cordel de medir nas mãos, com o qual mediu uma distância de 1000 côvados, ou 450 metros. Um côvado era a medida do dedo maior ao cotovelo, 45 centímetros, e fez o profeta passar pelas águas que chegavam aos seus tornozelos. Ezequiel capítulo 47, versículo 3. Cada etapa de 1000 côvados, ou 450 metros, o profeta Ezequiel andava nas águas do rio, pelos joelhos e pelos lombos, e por fim, o nado. Ezequiel capítulo 47, versículo 4 e 5. Ele já se sentia mais distante do solo. Era um rio que causava muita produção na agricultura, piscicultura e daria vida em tudo por onde passasse. Era o grandioso avivamento que Israel haveria de experimentar pela misericórdia de Deus. Nessa visão, Deus está chamando Ezequiel para ele ir nadar nas águas profundas, nos rios profundos. Porque Ezequiel estava ainda no raso. É que nem um namoro, só quer namorar, casar, nada. Mas o Senhor queria um compromisso mais profundo com o profeta Ezequiel. É tanto que o Senhor chama ele para realmente fazer o mergulho, né? Eu navegarei no oceano do Espírito. Que eu e você possamos estar realmente saindo do raso, saindo do namoro e buscando realmente o compromisso, o casamento com a obra de Deus. Só assim nós iremos viver realmente um avivamento gigantesco a partir de nossas vidas. Não esqueça que Deus pode usar a mim, Deus pode usar a você, Deus pode usar um grupo, Deus pode usar um povo. Só basta cada um de nós nos colocarmos à disposição e dizer: Senhor, enche-me do teu Espírito Santo. Labaiache cantaraia. Enche, Deus, enche-nos, ó Deus, com teu Espírito Santo, para que nós possamos estar revestidos de poder, para buscar esse grande avivamento, oh, aleluia, em nossas vidas, para a glória do nome de Jesus. Receba esta bênção, receba esse revestimento de poder, receba o batismo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Oh, aleluia. Tópico 2. Os grandes avivamentos no mundo. Parágrafo 1. Na Europa, houve períodos em que o continente europeu estava em situação idêntica ao povo de Israel, no contexto das profecias de Ezequiel, capítulo 37 e o capítulo 47. Pela misericórdia divina, não tardou Deus usar pessoas cheias do Espírito Santo para clamarem e perseverarem por um avivamento espiritual. O Senhor queria avivar o velho continente. Então, depende de mim e de você, de realmente estar na disponibilidade e na busca. Porque buscar não é só falar, é atitude.
é buscar realmente o avivamento através da palavra, que é o principal, oração, jejum, consagração, renúncia, são a receita para realmente viver o grande avivamento. E que eu e você possa estar disposto a viver esse grande avivamento. Porque avivamento custa caro. Requer, muitas vezes, até a nossa própria vida para que haja realmente o grande avivamento. Na Alemanha, por volta de 1722, o conde Zinzendorf liderou os morávios num fervor missionário que se espalhou pelo continente europeu e chegou à América. Com a sua ênfase na religião do coração, houve um grande despertamento na busca do poder de Deus, principalmente voltado para as missões mundiais. Então, nesse momento aqui, para você, já existia essa Assembleia de Deus? Querido, significado de missão, incumbência, tarefa, que é dada a alguém para realizar. E Jesus, em Marcos capítulo 16, versículo 15, e o versículo 16 em diante, está escrito que: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, nessa ordenância que Jesus nos deu, nessa incumbência, nessa tarefa, não podemos procrastinar, não podemos adiar, não podemos substituir. É um compromisso que é meu e seu. Não espere pelo seu pastor. Faça a sua parte, porque essa ordenância é para todos, não especificamente para o líder eclesiástico, o líder espiritual. Não, é para todos. Então você pode evangelizar, você pode falar de Jesus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua casa, no seu bairro. Você pode fazer realmente o ir de Jesus. E não mude o foco. Se você realmente achar uma oportunidade, fale de Jesus. Porque as almas estão carentes de ouvir o Evangelho de Jesus Cristo, que liberta, que salva, que cura, que prepara e leva para o céu. Amém? Deixe Deus te usar. Os moravianos, diante da Inquisição católica, da Igreja Católica, realmente teve de fugir, eram refugiados, onde o conde Zinzendorf doou uma parte do terreno para eles morarem. E ali, uma igreja mista, de doutrina mista, gerou diversas discussões. Foi quando o conde Zinzendorf realmente pregou sobre a unidade que os irmãos tinham de ter para fazer essa missão em outros lugares. Foi quando eles foram avivados e cada um partiu para vários lugares para realmente pregar o Evangelho. Conta-se que 2 moravianos, eles queriam pregar para um grupo de escravos e não foi permitido, quando na verdade eles realmente se venderam como escravos para pregar o Evangelho para aquele grupo de escravos que estavam isolados. Então ele faz do jeito que ele quer, ele usa da forma que ele quer, só basta eu e você estar disponível, porque eles realmente tiveram de renunciar à sua família. Na Inglaterra, por volta de 1740, John Wesley, Charles Wesley e George Whitefield atuaram com grande fervor missionário, buscaram o poder de Deus, a unção do Espírito e pregavam contra o formalismo sem poder das igrejas naquele tempo. Um grande avivamento desceu sobre a nação inglesa. Queridos, como a aula é resumida, nós iremos realmente não nos aprofundar muito sobre esses grandes avivalistas, né? Que requer uma lição inteira para falar de cada um deles. Mas de forma resumida, nós iremos lembrar agora um pouco sobre John Wesley, que nasceu em 1703 e morreu em 1791. Viveu 88 anos, né? Ele dominava aproximadamente 7 idiomas e no início era muito letra, não tinha unção. Quando foi revestido do poder do Espírito Santo, saiu das 4 paredes e começou a evangelizar.
Era um homem de muito jejum, muita palavra e muita oração. Iniciou o ministério dele aos 37 anos, pregando nas ruas, porque ele não tinha espaço dentro das igrejas, e aí ele foi para as ruas para poder pregar. E ele pregava, ele usou de estratégia, acordava muito cedo, 4 horas da manhã, e às 5 horas já estava e pregava na entrada da cidade para aqueles que estavam saindo para trabalhar. Naquele período já estava iniciando a Revolução Industrial. Então, este homem, ele pregava 3 vezes por dia, começava às 5 horas da manhã. Ele pregava sobre santidade, sobre renúncia, sobre fé e sobre amor. E houve realmente um grande avivamento ali na Inglaterra, e ele viveu, ele realmente trabalhou para o reino de Deus. E John Wesley, juntamente com o seu irmão Charles Wesley, ele também trabalhou durante quase 50 anos da vida, realmente se dedicou ao trabalho do reino de Deus. George Whitefield, eloquente pregador, tinha o título de príncipe dos pregadores do ar livre, pregava para aproximadamente 10 mil pessoas, como de fato não tinha muito espaço, e aí pregava no ar livre. Pregava em média de 10 vezes na semana, dividia o seu dia de 24 horas, 8 horas ele dormia, 8 horas estava em oração, palavra e jejum, e 8 horas estava no trabalho entre o povo. E Charles Spurgeon, pastor batista, um grande avivalista também naquele tempo, placa não vai salvar ninguém. Queridos, Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós que muitas vezes mudamos, não buscamos, estamos realmente como Jonas, descemos para o porão e queremos dormir, e que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito, como diz o ditado, mas que nós possamos estar nos levantando como esses homens. No país de Gales, Evan Robert, um adolescente de 13 anos, reuniu seus colegas e lhe falou da visão que recebeu de Deus num domingo, dizendo que enviaria um avivamento, mas todos precisavam abandonar a prática do pecado. Foi tão grande o impacto daquela visão de Deus que, por volta de 1904 a 1905, o avivamento começou a espalhar-se pela cidade, pelo país, e alcançou muitos países do mundo. Um adolescente de 13 anos foi responsável pelo um grande avivamento no país de Gales. Este menino, que ficou em média de 13 anos vivendo também e buscando a oração, a palavra, a renúncia, o abandono do pecado, e depois de 13 anos, aos 26 anos, ele pôde viver esse avivamento. Porque às vezes a gente pensa que o avivamento vem na hora que a gente quer. Não, quando a gente busca, vem na hora que Deus quer, e Ele usa quem Ele quer. Aquele avivamento durou em média de 1 ano. Quase 100 mil almas se converteram através daquele jovem e daquele grupo de jovens que entenderam o chamado. Houve um grande despertamento no país de Gales. Por conta de quê? Por conta de um adolescente que deixou Deus realmente agir na vida dele. Por isso, esteja disponível, ore mais, jejue mais, leia mais a Bíblia, porque dessa forma, e busque com intensidade, com perseverança, com persistência, porque o avivamento chegará na minha e na sua vida. Você crê? Diga amém. Parágrafo 2. Nos Estados Unidos, Deus também queria avivar os Estados Unidos da América. Por isso, houve vários avivamentos na grande nação americana. Charles Finney foi usado por Deus para um grande despertamento espiritual. Teve grande influência de G. Campbell Morgan, do movimento de vida profunda, que pregava um viver pleno da presença de Deus contra uma vida morna, que dominava muitas igrejas evangélicas daquele tempo. Este homem que se dedicou
abandonou, na verdade, a sua vida secular para cuidar do reino de Deus, para trabalhar no reino de Deus. Ele foi autor em média de 17 livros, um deles é a Teologia Sistemática. Ele era calvinista, passou a ser arminiano e ele também buscou o batismo no Espírito Santo. Parágrafo 3. Raízes do avivamento pentecostal. No ano de 1900, Charles Fox Parham, obreiro leigo e pregador itinerante, resolveu fundar o chamado Movimento de Fé Apostólica, com o propósito de preparar obreiros leigos para evangelizar. Fundou o Instituto Bíblico Bethel College, na cidade de Topeka, no Kansas, Estados Unidos. Os alunos estudaram Atos 2 e, a partir deste estudo, foram batizados no Espírito Santo. A promessa de Atos alcançou a vida daqueles estudantes. Em 1901, em Houston, Texas, o pastor negro, filho de escravos, William Joseph Seymour, pertencente a um grupo Santidade, foi atraído pelo movimento da fé apostólica. Ali foi batizado no Espírito Santo, com evidência das línguas estranhas. Este ano de 1901 é o considerado o ano inicial do movimento pentecostal moderno. Em 1906, Seymour se transferiu para a Califórnia. Ali começou a pregar a mensagem pentecostal na sua própria casa. As reuniões atraíram tantas pessoas que o prédio não comportava a todos. Procurando um novo prédio, Seymour descobriu um salão retangular que estava abandonado na rua Azusa 312, em Los Angeles, onde fundou a Missão Evangélica da Fé Apostólica. Ali começou o denominado avivamento pentecostal do século XX, que impactou o mundo. Aqui iniciou o movimento pentecostal. Esses homens que entenderam o batismo no Espírito Santo, que estavam estudando o livro de Atos, capítulo 2, no dia de Pentecostes, todos foram cheios do Espírito Santo de Deus, que é um revestimento de poder para fazer a obra de Deus. Muitos entenderam e começaram a agregar nesse movimento de fé apostólica. Movimento de fé apostólica. Movimento de fé missionários, porque eles teriam de sair por todo mundo para pregar o Evangelho. William Seymour estava vivendo o período também da segregação racial, a separação de raças, né? Onde tinha ali a divisão entre os brancos e os negros. E Deus usou Seymour, que era escravo, para realmente realizar esse grande avivamento, porque ele usa quem ele quer. Deus é o dono da obra, ele usa quem ele quer. E aí, esse homem, William Seymour, ele começou a fazer estudos dentro da sua própria casa. Muitas pessoas não interpretam e não estudam as histórias, como no livro de Atos também. Muitas igrejas começaram nas casas dos irmãos e dali começou a crescer. Não foi diferente com esse servo de Deus, William Seymour. Ele entendeu o chamado, começou a estudar sobre o avivamento espiritual. Muitas pessoas começaram a agregar aquele trabalho, quando na verdade ele percebeu que não estava dando mais para comportar dentro da sua própria casa. Foi quando ele procurou o prédio da rua Azusa, número 312. Aquele movimento pentecostal era em média de 12 horas de relógio de oração, palavra e jejum. 8 horas, 12 horas. Então era o avivamento. Avivamento custa caro. Temos de pagar o preço. Esse movimento, esse avivamento, era de igrejas interdenominacional, ou seja, sem denominação específica. Deus, ele atraía diversos membros
de outras igrejas para congregar, para estar naquele local onde estava acontecendo o avivamento na Rua Azusa. E entre o corpo ministerial existia também mulheres auxiliando o pastor William Seymour. E dali, desse movimento, aí vem aquela pergunta: Pastor Rangel, de onde surgiu a Igreja Assembleia de Deus? Desse movimento. Esse movimento saiu diversas igrejas. Esse movimento que agregou pessoas de várias nacionalidades, Daniel Berg e Duna Ving, que estavam nesse movimento. E aí nós iremos saber com mais profundidade na próxima aula. Na lição 9, iremos falar cada detalhe sobre esse fundador da Igreja Assembleia de Deus. Porque é muito importante nós que somos da Assembleia de Deus conhecer a nossa história, conhecer quem foi o fundador da igreja, porque você vai realmente agregar muito conhecimento e vai saber de onde realmente nasceu a igreja que você congrega. E só uma pequena introdução da lição 9, que Daniel Berg e Duna Ving eram suecos e missionários batistas. Então, não perca. Você que é assembleano, não perca. Convide outros para poder saber dessa história. Luigi Francesconi, em 1910. Ele, que era da presbiteriana, veio também para esse movimento na Rua Azusa e dali começou realmente a entender o chamado de Deus. Ele veio para o Brasil e aí iniciou a Assembleia Cristiana. Por volta de 1930, ele iniciou a Cristã no Brasil. Também Amy Person, canadense, fundadora do Evangelho Quadrangular. Então esse movimento que Deus realmente usou o servo dele, William Seymour, atraiu muitas pessoas e dali houve-se um grande impacto pentecostal no mundo inteiro. Tópico 3. Os avivamentos mudam a história. Parágrafo 1. Os impactos no mundo. É consenso entre os estudiosos a informação de que os maiores avivamentos no mundo trouxeram impactos profundos na política, na economia e na cultura. Poderíamos citar inúmeros exemplos, mas ficamos com um que ocorreu entre os pentecostais nos Estados Unidos. No contexto da tragédia do racismo naquela nação, mesmo entre igrejas históricas, foi possível contemplar vítimas de séculos de conflitos raciais cultuando ao Senhor, falando em línguas estranhas e se alegrando no Espírito Santo. Efésios capítulo 2, versículo 14. Só um verdadeiro avivamento espiritual remove o pecado da divisão de quaisquer espécies. Efésios capítulo 2, versículo 14 está escrito: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Versículo 16: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, aquele momento da segregação racial nos Estados Unidos, Deus estava usando pessoas como William Seymour e tantos outros para realmente atrair, para que o povo pudesse estar se conscientizando que Deus não quer separação entre o seu povo, ele quer unidade. Parágrafo 2. A geração depois dos avivamentos. Também é consenso que em várias partes do mundo os avivamentos provocaram mudanças nas igrejas, mas infelizmente não perduraram. Em muitos lugares a chama se apagou. Os instrumentos de Deus que incendiaram nações passaram, e seus sucessores não tiveram o mesmo ímpeto em manter o fogo aceso. Ora, o Deus de John Wesley, de Charles Finney e de William Seymour é o mesmo. Ele não mudou. Mais do que nunca, precisamos sentir
a mesma necessidade que esses homens de Deus sentiram em seus tempos para buscar um verdadeiro avivamento espiritual nas igrejas da atualidade. O Espírito Santo deseja avivar o seu povo. Eu vou indicar um filme, A Cruz e o Punhal. Muito bom esse filme. Se você não assistiu, assista, porque você vai entender um pouco da realidade naqueles tempos. Mas nós podemos ver que Moisés, antes de morrer, ele preparou Josué para ser o sucessor. Já Josué não preparou o seu sucessor. Então, nós podemos verificar que esses grandes avivalistas, os sucessores, não deram continuidade ao avivamento. E nós precisamos urgentemente. Em Levítico capítulo 6, versículo 13, está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Aleluia! O fogo não pode se apagar. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, está escrito: não extingais o Espírito. Não apague o fogo pentecostal. Conclusão: Deus deseja operar nas igrejas no mundo, promover um poderoso avivamento espiritual que sacuda as estruturas eclesiásticas e denominacionais. Entretanto, é preciso buscar o batismo no Espírito Santo com perseverança, fervor, que haja sinais, milagres, prodígios e maravilha em nome de Jesus. Que o Santo Espírito sopre o avivamento espiritual e que o uso abundante dos dons espirituais seja real e abundante em nossos cultos. No dia 8 de 2 de 2023, nos Estados Unidos, iniciou um avivamento entre jovens. Estão todos reunidos em um templo, clamando por um avivamento nos Estados Unidos, e eu creio que o Senhor vai realmente avivar. Eu, pastor Rangel, quero profetizar sobre a tua vida. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa acender a chama pentecostal, que nós possamos estar nos despertando desse sono em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, fortalece a tua igreja. Deus, que o Senhor possa realmente sacudir, Pai, as estruturas eclesiásticas. Cada convenção que tiver, cada pastor, cada igreja, meu Deus, sacode para que todos possam viver esse grande avivamento que o Senhor vai realizar no mundo inteiro, eu creio, a começar da minha vida, a começar da vida daquele que está me escutando agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a tua vida. Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e nos ajude a compartilhar esse vídeo por milhares de pessoas. E eu quero profetizar também sobre a nossa nação brasileira. Deus nos dará um grande livramento. Deus também nos dará o grande avivamento nesta nação chamada Brasil. Não iremos nos conformar com o que está acontecendo no nosso Brasil. Deus nos dará um grande livramento. Ordem e progresso. O Senhor vai colocar tudo em ordem. O Senhor vai colocar Nabucodonosor no seu devido lugar. E eu creio no grande avivamento, no grande livramento. Porque Lucas 1:37. Porque para Deus nada é impossível. Deus abençoe. Que a chama do fogo pentecostal possa acender na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Senta a oração do crente, e linha seca sempre queima muito mais. Todo-Poderoso, E nos enchemos do poder dos céus. receba o batismo do Espírito Santo agora, em nome de Jesus. Arabai, alabas, ei, cantaraba. Oh, aleluia. Ei, alabas. A lenha novamente, porque
Todo-Poderoso. Não pode se apagar, não vai se apagar. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Vai. Se o fogo se apaga, o crente cai. Remove o cinza e põe a lenha. Deus maravilhoso. Deixa o fogo de Deus. Reveste o teu povo, Não Espírito vai Santo, se apagar. com teu poder. Não, não, não. Para que vai. haja um avivamento, Se o fogo Deus. se apaga, Para, o crente cai. Remove o cinza. Receba o batismo do Espírito Santo agora, em sua vida, em nome de Jesus. Não vai se apagar. Não, não, não vai. Se o fogo